Bom dia, irmãos, graça e paz. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família nesta manhã, neste domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Todos os dias são do Senhor, mas o domingo ele é especial. Especial porque todas as pessoas, ou todo ser humano, ele se volta na sua crença, nos seus pensamentos a Deus. E todos se reúnem aos domingos à noite, para adorar ao Senhor, em suas casas, para adorar ao Senhor. Então é um dia muito especial da semana, a primeira semana, o primeiro dia da semana, o domingo. E nós estamos aqui nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, transmitindo para você que está nos ouvindo através dessa live, a Palavra de Deus. Nós vivemos muito tempo, ou um período muito longo, muitas vezes distanciados de Deus. Nós vivemos um período muito longo, buscando a Deus somente nos momentos em que nós precisamos, buscando a Deus nos momentos que nos convém. E aí Deus ele foi olhando, Deus ele foi analisando as nossas vidas. E isso já não é a primeira vez que acontece, porque Deus ele nos fez para glorificar a Ele, para exaltar o nome dEle, para engrandecer o nome dEle, ou seja, não só na igreja, mas pelas ruas, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, na faculdade, no trabalho, em todos os lugares que nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Nós temos que glorificar o nome daquele que nos formou, daquele que nos fez, e temos que nos dobrar diante dEle. Nós estamos vivendo um período onde homens poderosos, ou se acham poderosos, que dominam a tudo e a todos, pensavam que nunca perderiam o controle. E nós estamos vivendo um período agora onde você vê homens diplomados, classes sociais elevadas, todos desesperados. Por quê? Porque não sabem o que fazer. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Deus conseguiu chamar a atenção do mundo e da nossa nação. Deus conseguiu chamar a atenção do evangélico, do católico, do espírita, do umbandista, do ateu. Deus conseguiu nesse período de 2020, e fim de 2019 e início de 2020, chamar a nossa atenção. E hoje, nesse domingo, dia 5 de abril, foi decretado no Brasil, ou colocado como opção, um jejum. E é isso que nós vamos falar desta manhã. Mas em primeiro lugar eu quero dizer para você que Deus conseguiu chamar a atenção do ser humano. O ser humano vivia dissolutamente, de qualquer forma, vivia uma forma automática, ou seja, vou para a igreja, levanto, sento, oro, oferto, volto para minha casa, dando ao Senhor uma adoração mecânica, uma adoração robótica. E não é isso que Deus quer. O Senhor ele quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Ele quer que nós o adoramos de todo o nosso coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma. E eu acho que nós chegamos nesse período agora. Esse período que estamos passando é um período onde todos os corações, as mentes se voltam ao Senhor. E isso é bom. Deus hoje é o centro do universo, é o centro desta terra, é o centro desta nação. Por quê? Devido a algo que não vemos. Diz para mim, como que você crê em Deus? Você já ouviu? Você já viu Deus? Não, eu não vi Deus. Não vi com os meus olhos, mas eu sinto Ele dentro do meu coração, como o dia de hoje, trazendo paz. Agora eu digo para você, eu quero fazer um questionamento para você que está assistindo essa live. Você já viu o vírus? Você conseguiu ver o vírus? Não. Mas mesmo assim você está com medo. Você está com medo do Covid-19. Você que está me ouvindo, que questionou, que nunca viu Deus. E porque nunca viu Deus, também não temeu. Agora é um vírus. E você teme, mesmo não vendo, você teme esse vírus. Nós estamos vivendo em um tempo
como eu posso dizer, um tempo cibernético, um tempo de que as palavras que nós usamos hoje, ela é cibernética. As palavras que nós usamos hoje são palavras tecnológicas, ou seja, a minha pregação viralizou, o louvor meu viralizou na internet, o texto que eu li, ou aquilo que eu fiz, uma ação que eu tomei, viralizou na internet. Os meus pensamentos políticos ou os meus pensamentos religiosos viralizou na internet. E de tanto nós falarmos de viralizou, hoje estamos vivendo um tempo que há um vírus aí, e ele está viralizando e mudando vidas de pessoas, mudando hábitos de pessoas, está mudando. Depois disso que está acontecendo, irmão, nós vamos ter que repensar, vamos ter que reprogramar as nossas vidas, tanto a nossa vida secular como a nossa vida espiritual com Deus. Viralizou mesmo. Irmãos, eu não tenho nada contra esses dois moços, mas eu estava vendo ontem nas redes sociais, e eu deparei com muitos crentes assistindo um show ontem. Não vou citar o nome, mas vocês sabem. Muitas pessoas colocaram suas melhores roupas para ficar dentro de casa. E eu vi nas lives ou nos vídeos, crente chorando, irmão, diante de um show secular, quando nunca chorou dentro da casa do Senhor. Você às vezes está desviado do Senhor, da presença do Senhor, não sabe. E eu vou falar para você nesta manhã, com toda certeza, desviado, aceita Jesus, volta para a casa do Senhor. Hoje aqui na igreja nós vamos ter a Santa Ceia, e eu vou falar algo para chocar mesmo, pode ser a sua última Santa Ceia. Você sempre ouviu isso e nunca acreditou, mas agora isso está se tornando real, pode ser a sua última Santa Ceia. Então você que está me ouvindo nesta live, você que está afastado do caminho do Senhor, você mesmo, é você mesmo aí. Não sei se você está me ouvindo agora ao vivo ou vai me ouvir depois, mas você que está desviado, volte para a casa do Senhor. Mas pastor, não pode falar desviado, tem que falar afastado. Não, é desviado mesmo. Volte para a casa do Senhor, se ajoelhe, se prostre, como você fez ontem assistindo um show secular. Se prostre diante do Senhor, porque sabe o que vai acontecer? Se você não se prostrar diante do Senhor, todo este mal que está acontecendo vai chegar até a tua porta. Mas se você prostrar-se diante do Senhor, eu quero dizer para você com toda certeza, que nenhum mal te atingirá e nenhuma praga chegará à sua tenda. Porque desde o princípio dos princípios bíblicos até hoje, todos aqueles que foram fiéis ao Senhor viveram para contar a história. Todos aqueles que foram fiéis ao Senhor, eles deixaram um legado, eles deixaram uma história, e a história deles permanece até hoje. Por quê? Porque foram fiéis ao Senhor. Então eu já começo desde já esta live nesta manhã, dizendo para você, seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Nós estamos usando nos púlpitos também palavras de internet, irmãos. Eu quero compartilhar esta palavra. Irmãos, a Bíblia não se compartilha, a palavra se prega, a palavra é profética. Eu curti esta mensagem não se curte, mensagem guarda dentro do coração e vive. Para de usar palavras cibernéticas, para aplicar na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é profética, e tem uma palavra profética para você nesta manhã. Você que está aí, não sei se você está no seu sofá, na sua cama, com o celular na mão, ou na TV, me ouvindo nesta manhã, não sei se você está com a Bíblia nas suas mãos, que a Bíblia é um instrumento que não pode se apartar de nós. Eu gostaria que você meditasse comigo num texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. E eu gostaria de expor o versículo 9. 2 Crônicas,
capítulo 20 e versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás. Quem disse isso, irmãos? Quem disse isso foi um monarca. Quem disse isso foi um rei. Quem disse isso foi um homem que tinha o poder nas mãos. Um rei chamado Josafá. Josafá, um dia, ele estava tranquilo, talvez como você ficou todos esses tempos. Ele ficou algum período tranquilo. Mas de repente veio uma ameaça contra a vida dele e contra o seu reinado. Irmãos, nós temos duas maneiras de aprendermos lições. Uma é através de nos chocarmos, e a segunda é através de repetição. Eu prefiro aprender com choque do que aprender através de repetição, porque quando você se choca com algo, o que é se chocar? É confrontar, é deparar com algo que tira você da zona de conforto. E quando você choca, você aprende. E quando você aprende, você não erra mais. E quando você não erra mais, automaticamente você só acerta. E quando você acerta espiritualmente falando, você começa a receber as benevolências do Senhor. Hoje é um domingo ao qual foi colocado como opção um dia de jejum nacional. Um dia de jejum ao qual evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, kardecistas, todos os que creem estão jejuando hoje. Inclusive você, talvez, que está nesta live. Se você não começou o seu jejum, comece agora, tá? Comece agora, porque a palavra do Senhor diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, peste, fome, nós devemos nos apresentar diante do Senhor, nos apresentar diante desta casa, e o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Hoje é dia de se apresentar ao Senhor através do jejum. Hoje é dia de se apresentar ao Senhor através da oração. E mais à noite também se apresentar diante do Senhor através da Santa Ceia, que será ministrada hoje aqui na igreja, na frente da igreja. A Santa Ceia do Senhor é um sacramento ao qual foi instituído e ao qual você vai participar hoje. Você vai ser curado, você vai ser liberto desse teu medo, desta sua angústia. O que aconteceu? Josafá, ele sofre uma ameaça dos moabitas, dos amonitas e aqueles que habitavam no Monte Seir. A luta veio contra ele, não somente de uma nação, mas de várias nações. As afrontas vieram contra Josafá não de uma maneira delimitada, não de uma maneira pequena, mas veio de uma maneira enorme, grande. E não é diferente nos dias de hoje. Tudo aquilo que nos afronta, irmãos, não vai vir com pouca força contra as nossas vidas, virá com bastante. Mas a palavra do Senhor diz assim: maior é o que está em nós do que o que estão com eles. Maior é o que está em você do que o que está lá fora. Maior é o que está na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua casa, do que o que está lá no mundo. Maior a paz que tem dentro do seu lar do que a loucura que está acontecendo aí fora. E só sabe quem que traz essa paz na minha vida, na sua vida? É o Senhor Jesus Cristo, aquele que te conhece. E Josafá, ele se sentiu ameaçado. E diz a palavra do Senhor: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. No versículo 3: e apregoou um jejum em todo o Judá. Quando Josafá se sentiu com medo, o que ele fez? Ele se apresentou diante do Senhor. Ele se pôs buscar ao Senhor.
O medo, irmãos, muda as nossas vidas. O medo transforma os nossos pensamentos, as nossas ideologias, as nossas maneiras de pensar. E o medo também mexe com a nossa vida espiritual. Quando Josafá teve medo, irmão, ele se voltou a buscar ao Senhor. Quando ele teve medo, ele prostrou-se aos pés do Senhor. Quando ele teve medo, ele apregou um jejum ao Senhor, porque ele teve medo. E estas são as palavras dele: olha, se um dia, ou é o que está acontecendo agora, vier sobre nós espada, fome e peste, o rei dizendo isso, vamos nos apresentar nesta casa diante do Senhor, e Ele nos livrará. Ele nos livrará da mão dos moabitas, dos amonitas e dos do Monte Seir, aqueles que nos afrontam. Ele apregou um jejum. O que é jejum? Jejum é somente deixar de comer. Jejum é somente deixar de beber. Não, irmãos, jejum vai além disso aí. Jejum, ele vem seguido de oração. Jejum, ele vem seguido de meditação da palavra. Jejum, ele vem seguido de santidade. E jejum, ele vem também seguido de uma consciência espiritual pura, que nós devemos ter. Nós vemos na palavra do Senhor um lugar, porque Nínive era um lugar. Lá em Jonas, no capítulo 3, versículo 5, nós vemos um lugar ao qual o Senhor decidiu destruir. Como no princípio, nos tempos de Noé, Deus destruiu a terra e formou novamente um povo. Nínive, Deus ia fazer isso também com Nínive. Aí ele chama um moço chamado Jonas, um profeta extremamente patriótico, que via todos os males que Nínive fazia contra o seu povo, e ele queria mesmo que o Senhor destruísse Nínive. Mas o Senhor envia Jonas. Jonas hesita, você conhece a história, ir para Nínive, mas ele acaba chegando no destino aonde o Senhor tinha ordenado. Sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã? Você vai chegar, queira ou não queira, tendo vontade ou não, no destino que o Senhor planejou para você, para seus filhos e para sua família. Ele chega até Nínive, Jonas, e ele faz uma pregação de um versículo, sem nenhuma vontade. Ele olha para aquele povo e diz assim: ei, vocês se arrependam, hein? Volte ao Senhor, senão o Senhor vai matar vocês tudo. E sabe o que acontece? Os ninivitas começam a jejuar, desde os animais até os seres humanos. O rei rasga suas vestes e se cobre de panos de saco e jejua ao Senhor. Quando aquele povo jejua ao Senhor, sabe o que acontece? A ira do Senhor se aplaca contra aquele povo. Ele para e aquele povo é salvo, é abençoado. Por quê? Porque buscaram, caíram nos pés do Senhor. Foram buscar aquele que nos formou. Igualmente Josafá. Jesus, quando foi batizado, ele acabou de ser batizado, irmãos. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 4, sabe aonde ele vai? Ele vai para o deserto e ele vai jejuar. E diz a palavra do Senhor que ele jejuou, a quarentena dele era jejum. 40 dias jejuando. E a palavra do Senhor diz que 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Mas através do jejum que o fortaleceu, mesmo ele sendo Deus na forma de homem, ele venceu o diabo. Não fazendo nenhum milagre, mas venceu o diabo através da palavra. Da palavra. Você quer vencer, meu irmão? Usa a palavra. Você quer vencer? Aplique a palavra na tua vida. Você quer vencer? Viva a palavra. Você quer vencer? Guarde a palavra no teu coração para não pecar contra o Senhor. Vença através da palavra. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 28, também os discípulos de Jesus chegaram a expulsar demônios. E infelizmente os demônios não saíram. E quando questionaram Jesus sobre este fato: Senhor, nós fomos expulsar demônios, e estes demônios, essas pragas, essas pestes não saíram.
daquela vida. Jesus olha para eles e diz assim, fortemente, olha para os seus discípulos assim, olha meus discípulos, esta casta de demônios, ela só sai através de jejum e de oração. O que nós estamos vivendo hoje só sai através do jejum e da oração. E Josafá prega o jejum naquela nação de Israel, porque estava com medo, estava diante da ameaça, estava diante do medo. E diante da ameaça e diante do medo, nós temos que tomar atitude, irmão. Qual atitude você toma quando você é ameaçado? Qual atitude você toma quando você é apertado, é espremido, é colocado no canto da parede? Porque é quando nós somos apertados, quando nós somos espremidos, é que nós mostramos quem realmente somos. É quando nós somos negligenciados, é quando nós somos muitas vezes colocados no canto, prensado, é que nós demonstramos quem somos. Quando somos contrariados, nós demonstramos quem somos. E Josafá, ele mostrou quem ele era, o que tinha de melhor dentro dele. Ele jejuou ao Senhor quando ele teve medo. São atitudes. E Josafá, ele diz assim, enquanto estava jejuando, ainda com medo no seu coração, ele diz assim, nosso Deus, no versículo 12, de 2 Crônicas 20, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? E Josafá, com medo, diz assim, porque em nós não há força para resistirmos, e esta grande multidão que vem contra nós não sabemos o que fazer. Será que você está pensando em algo desta forma hoje? E nós não sabemos o que fazer, vírgula, porém, os nossos olhos estão fitos em ti. Porém, os nossos olhos estão fixos em ti. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá diz, estamos jejuando, Senhor. Estamos esperando. Uma das coisas difíceis na vida do ser humano é esperar. Mas o salmista dizia assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha súplica, Ele ouviu a minha oração, e cuidou de mim. Josafá diz, Senhor, até quando, Senhor? Tu executarás o teu julgamento contra eles, não executarás julgamento contra eles, porque nós não temos solução, nós não temos força para resistir, e também não sabemos o que fazer, estamos sem força e sem saber o que fazer. Hoje o cenário mundial é um cenário mundial sem força e sem saber o que fazer. Mas eu vou, através da palavra, dizer para você nesta manhã o que você vai fazer. Foi o que Josafá declarou aqui neste texto. Ele diz assim, não sabemos o que fazer e estamos sem força. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Coloca os teus olhos no Senhor, direciona os seus olhos no Senhor, coloca a tua vida no altar do Senhor, acende novamente o altar do Senhor na sua vida. Coloca, fita os olhos do Senhor, não tire, não fuja. Quem está fitado com os olhos, ele está o quê? No alvo, olhando para o alvo. Não saia do alvo, não saia da direção, não saia do caminho. Fita os olhos no Senhor, coloca os teus olhos no Senhor, posta os teus olhos no Senhor. E quando você estiver olhando para o Senhor, você não vai estar olhando para notícias ruins. Enquanto os teus olhos estiverem no Senhor, você não vai estar colocando nos teus ouvidos, no teu coração, desgraça, medo, aflição. Coloca os teus olhos no Senhor, fita os teus olhos no Senhor. Nesta manhã, este é o convite que eu faço para você. Ouça mais a Deus e para de ouvir homens. Ouça mais a Deus e para de ouvir pessoas que são arautos do caos, arautos da desgraça. Deus tem uma palavra para você, e esta palavra é: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, até o fim o Senhor estará conosco. Ouça o Senhor, coloque
os teus pensamentos, o teu coração no Senhor, fita os teus olhos no Senhor. E quando Josafá e a nação de Israel estava com os seus olhos no Senhor, Deus levanta o profeta chamado Jaziel, filho de Zacarias. E Jaziel começa a profetizar, e a primeira coisa que ele diz para Josafá diz assim: dai ouvidos ao Senhor, dai ouvidos ao Senhor, dai ouvidos ao que diz o Senhor. Versículo 15, ouça o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele acalma o aflito, o Senhor, Ele acalma o teu coração, o Senhor, Ele acalma a tua alma. Dai ouvidos ao Senhor, para de ouvir conversas, para de ouvir bobagens, ouça a palavra do Senhor. A palavra do Senhor Deus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram o que? As águas, o vento, o fogo, veio a peste, mas esta casa permaneceu fiel, firme, de pé. Sabe por quê? Porque ouviu a palavra do Senhor e colocou em prática. Ouça esta palavra nesta manhã e coloque em prática, e a sua casa vai permanecer de pé, a sua vida vai permanecer de pé, os seus filhos vão permanecer de pé. Você que também não acredita e está assistindo esta live, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Assim disse Jaziel a Josafá. E ele diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar, ficai parado, ficai de pé, e vede o grande livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, olha o Senhor acalmando o povo, nem vos assusteis, porque amanhã saia ao encontro, porque o Senhor é convosco. Vá de encontro, não fique parado, porque o Senhor é contigo, o Senhor é com você, o Senhor é com a tua família, o Senhor é com a tua casa, o Senhor é com tudo que você colocar as tuas mãos. Mas se coloque na posição de um adorador, se coloque na posição daquele que crê no Senhor, não somente de palavras, mas que crê de todo o seu coração, de todo o entendimento, de toda a vossa alma. E sabe o que aconteceu, irmão? Quando Josafá se colocou em jejum, Deus levanta o profeta Jaziel, fala com ele. Sabe o que acontece? Josafá fala: eu não posso ficar parado, mas também não tenho um exército para enfrentar os amonitas e os moabitas e os do Monte Seir. Já que o meu exército não dá conta, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cantar. Já que o meu exército é fraco, não tem o que fazer, eu vou louvar. Já que o meu exército não tem poder bélico para vencer esta guerra, eu vou adorar. Já que nós não sabemos o que fazer, você está me entendendo? Não sabe o que fazer, está aí na sua casa? Vai adorar. Não sabe o que fazer, está aí à toa? Vai adorar, vai adorar. Josafá pega, recua o seu exército, coloca na frente, sabe o que? Adoradores. Adoradores, irmãos. Isso lá é estratégia de guerra. Você recua aqueles que têm o armamento bélico e coloca na frente aqueles que têm o que? A harpa, o símbolo, os instrumentos altissonantes. Coloca vozes que começam a louvar ao Senhor. E aquele exército ia marchando, não à frente, mas atrás. Atrás do adorador. O exército estava atrás do adorador. O poder bélico de armas estava atrás do adorador. Estava atrás daquele que louvava ao Senhor. E quem estava à frente do exército eram adoradores, eram levitas, eram aqueles que adoravam ao Senhor. Você acha que eles não estavam com medo? Estavam com medo, mas estavam com mais fé do que com medo.
estavam mais voltados ao Senhor do que voltados ao exército inimigo. E eles foram adorando ao Senhor, caminhando e adorando ao Senhor. Irmão, sabe o que aconteceu? Os moabitas e os amonitas se juntaram. Olha o que Deus fez. Os moabitas e os amonitas se juntaram e confabularam e disseram: vamos destruir aqueles que estão junto conosco. Quem? Os do Monte Seir. E eles mesmos foram contra os do Monte Seir e destruíram. Depois que eles destruíram aqueles que eram do Monte Seir, os amonitas e os moabitas começaram a brigar entre si, lutar entre si. E sabe o que aconteceu? Acabaram se destruindo, acabaram se auto-exterminando. Será que nós não vemos isso hoje também no cenário mundial? Ou no Brasil? Nós estamos passando por uma dificuldade com tudo isso que está acontecendo. E sabe o que o povo brasileiro resolveu fazer? Brigar entre si, irmão. Brigar entre si, duelar entre si. O inimigo é um inimigo invisível, mas o povo nas redes sociais estão brigando entre si. E sabe o que o Senhor Jesus ele diz na sua palavra? Que a casa dividida não prospera. A nação dividida não prospera. Se não houver união, não prospera. Hoje nós estamos vendo, porque uma grande nação como o Brasil, que tem jazidas, que tem minérios, um país que tem as 4 estações do ano, um país abençoado por Deus, um país onde tudo que se planta colhe, mas não conseguimos colher nada. Por quê? Porque é casa dividida. Qualquer coisa que acontece, começa uma disputa, uma briga entre si. Ei, você, nossos governantes, para de brigar, para de duelar entre si, para de medir forças entre si. Você, líder religioso, quer seja evangélico, católico, kardecista, para de brigar entre si. Se una em jejum e oração ao Senhor neste dia. Para de discutir teorias vazias. Comece a buscar ao Senhor, comece a clamar ao Senhor, porque olha o que aconteceu: os amonitas e os moabitas começaram a brigar entre si e se autodestruíram, e tendo eles dado cabo dos moradores, se ajuntaram uns contra os outros e se destruíram. É isso que nós estamos vivenciando hoje, uma autodestruição. E quando Josafá chega com o seu exército, e na frente aqueles que adoram, frisando bem, sabe o que aconteceu, irmãos? Eles viram o exército que os afrontava, todos estavam mortos. Todos estavam mortos, jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Depois de uma grande luta veio uma grande vitória. Depois de um grande mar revolto vem a calmaria. Depois de uma grande provação, vem também uma grande aprovação. Mas você tem que se prostrar aos pés do Senhor. O pastor Martin Luther King, ele mudou o tratamento que os americanos faziam contra a sua etnia, contra a sua raça. Mas sabe o que esse homem fazia? Ele em jejum, ele ia nas praças dos Estados Unidos da América, juntamente com os irmãos, e ali ajoelhavam e ficavam orando ao Senhor nas praças. E olha o que aconteceu, irmãos. Os Estados Unidos já teve um presidente da etnia do pastor Martin Luther King. Por quê? Porque este homem, ele não plantou a curto prazo, ele plantou para colher a longo prazo. E ele colheu, por causa do jejum e da oração. Josafá, quando colocou os adoradores e adoraram ao Senhor em vez de guerrear, clamaram ao Senhor em vez de guerrear. Ei, irmão, você não está entendendo? Para de brigar nas redes sociais, é hora de adorar.
Para de brigar nas redes sociais. É hora de louvar ao Senhor. É hora de se prostrar diante do Senhor e com certeza a vitória virá. Quando Josafá colocou adoradores, ele recebeu a vitória. Quando Josafá colocou adoradores, a vitória de Deus o surpreendeu. O Senhor tem surpresa para você nesses dias que estão por vir. O Senhor tem surpresas boas para você, mas seja fiel nesses dias. Busque ao Senhor, adore ao Senhor, e Ele vai abençoar a sua vida. Diz a palavra do Senhor que quando eles chegaram aonde estavam os moabitas, os amonitas e os do Monte Seir, não tinha mais ninguém. Sabe o que tinha ali? Tinha os despojos. Sabe o que são os despojos? É as riquezas que largaram ali, deixaram ali. Depois de uma grande peleja vem uma grande vitória. Depois de um grande temor vem a alegria. Depois de um dia de chuvas tenebrosas vem também um ar limpo, puro, e um sol maravilhoso e um céu aberto sobre a sua vida. Depois de tudo isso que nós estamos passando, o céu vai se abrir diante de você. Quando Josafá chegou onde estavam, mortos jaziam, não tinha nenhum sobrevivente, Josafá começa a tomar para si os despojos. Levaram 3 dias carregando os despojos, ouro, pratas, riquezas, dos moabitas, dos amonitas e do Monte Seir. E diz a palavra do Senhor que tomaram para si mais do que poderiam levar. Durante 3 dias, eles carregavam mais do que poderiam levar. É esta palavra que eu tenho para você nesta manhã. Esta loucura vai passar, e nas tuas mãos você vai ter mais do que você consegue levar. Você vai ter nos seus celeiros mais do que você consegue levar. Tomaram para si, durante 3 dias, mais do que poderiam levar. E aquele lugar daquela suposta batalha, onde não houve batalha, era um vale. Ninguém gosta de estar em vale. Ninguém gosta de ficar em vale. Vale é depressão, vale é buraco. Vale é um lugar menos elevado. Mas Josafá muda o nome daquele vale, de uma guerra que não aconteceu. E ele diz assim: este vale se chamará Vale de Bênção. Versículo 26. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até os dias de hoje. Hoje estamos vivendo um tempo de guerra, mas esse tempo de guerra vai se transformar em tempos de bênção. Estamos vivendo um tempo de medo, mas este medo vai se transformar em bênção. Estamos vivendo em tempos que temos que ficar escondidos nas nossas casas, mas aí mesmo escondido adore ao Senhor. Podem prender o teu corpo físico, mas não podem calar a tua voz de adorador. Ouça isso, meu irmão. Podem não deixar você sair das suas casas, podem fechar as portas da igreja, mas eu quero dizer para você nesta manhã que as portas do céu estão abertas, ninguém consegue fechar. Este vale que você está passando vai se chamar Vale de Bênção. Fecha os teus olhos aí onde você está, na tua casa, na sala, na cozinha, fazendo seus afazeres, ou ainda você que não se levantou, mas está ouvindo esta live no seu quarto. Feche os seus olhos nesse momento, porque todo vale hoje vai se transformar em bênção na tua vida, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai amado e eterno, eu agradeço a Ti, Deus, por esta manhã, agradeço a Ti, ó Deus, por este dia de jejum, Pai, que nós estamos vivenciando. Pai, eu agradeço a Ti por esse dia, Pai, que os olhos agora estão fitos em Ti. Agradeço a Ti porque o Senhor, Pai, deu um cheque na mate, Pai, neste mundo, nesta nação. Senhor meu Deus, e todos hoje têm que se voltar ao Senhor. Não há solução, a solução é o Senhor. Deus, eu sempre soube que os homens perdem o controle, mas o Senhor nunca perde. E o Senhor tem as suas formas, as suas maneiras de chamar a nossa atenção.
E esta forma que o Senhor está usando foi uma. Deus, muito obrigado, Pai, por o Senhor nos despertar nestes dias, para te louvar, para te exaltar, para glorificar e para viver a tua palavra. Senhor, eu sei que nós estamos passando por uma peneira espiritual, e esta peneira espiritual é aquele que vai e aquele que fica. Senhor, eu creio em Ti que o Senhor, Deus, vai sustentar e fortalecer aqueles que ainda permanecerem de pé. Senhor, eu peço a Ti neste momento, visita agora, Pai, aqueles que estão nos hospitais. Existem pessoas nos hospitais, Senhor meu Deus, que não foram acometidas, Pai, por este vírus. Mas, meu Deus, imagine o temor que não está no coração desta pessoa. Ela está ali para ser tratada de uma outra situação, ou seja, de uma fratura, ou seja, de um acidente, mas está ali deitado naquela cama com medo de se contaminar. Senhor, cuida deles, guarda, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os profissionais da saúde, Pai, que estão durante horas a fio, trabalhando e cuidando dos doentes. Pai, guarda eles, Senhor, guarda suas famílias, guarda seus filhos, Pai. Deus, guarda o psicológico, Senhor, dos médicos e dos enfermeiros, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa também os pastores desta nação e deste mundo, Pai. Senhor, abençoa, Pai, aquele pastor, Senhor meu Deus, que está preocupado hoje, Pai, porque a sua igreja está com as portas fechadas. Senhor, cuida deles, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço a Ti. Pai, venha, Pai, através desses dias suprir a necessidade daqueles que estão fiéis a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E toda afronta, toda palavra também hoje lançada contra a minha vida, contra a minha família, contra, Senhor meu Deus, a minha igreja, contra a minha fé em Ti, Deus, seja agora lançado por terra, destruída em nome de Jesus, e que o Senhor venha dar resposta, Senhor meu Deus, resposta aos acusadores, resposta aos afrontadores, resposta, Senhor meu Deus, àqueles que se levantam contra a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. E que Deus nesta manhã transforme o teu vale em bênção e te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique com esta palavra nesta manhã e que Deus te abençoe não só hoje, mas até a sua vinda em nome de Jesus. Fique com Deus.